a superintendente de Planejamento de Saúde, a Carmen, a Maria Regina representando a FECAM, a Simone representando aqui COSEMES. Estou vendo o presidente do COSEMES, parece que o presidente da FECAM também está, não estou vendo. Mas fazemos aqui, então, um cumprimento a todos, né? Muito obrigada aqui pela presença. Nós vamos fazer a nossa quarta reunião de apresentação da matriz de risco. Quem vai fazer a apresentação é a Maria Cristina Willemann. Essa matriz tem o propósito de fazer uma leitura da situação do Covid na região. Ela será oferecida a vocês como uma ferramenta para tomada de decisão regional e também municipal, sempre olhando o aspecto do conjunto de municípios que compõem a região de saúde. E mais no final nós falaremos de algumas outras formalidades. Também está nos acompanhando aqui o Dr. Douglas, pelo Ministério Público Estadual. Depois falaremos um pouco mais de algumas formalidades, mas eu passo a palavra ao Alexandre do COSEMES, presidente da FECAM também, caso queira fazer um cumprimento. Depois entramos na apresentação da matriz. A ideia é apresentá-la e no final fazermos as perguntas. Alexandre. Bom dia, doutora Raquel, bom dia a todos que estão presentes na sala de reunião. Se o presidente Saulo está presente, em seu nome, cumprimentar todo o sistema FECAM, demais colegas, secretários das 3 regiões, compondo a Macro Sul. Eu acredito que o pessoal das associações também estejam presentes, então é um bom dia. Dizer a todos vocês que nós estamos nessa maratona durante a semana com a doutora Raquel, a doutora Maria Cristina, fazendo a apresentação dessa ferramenta que é a matriz do risco sanitário, além das outras ferramentas também que o Estado estará disponibilizando para nós. Bom dia, Rui, vi você aqui agora. Então, é muito importante para nós, municípios, nesse momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus, termos um instrumento técnico e científico que nos auxilie na tomada de decisão, e nas ações que nós devemos ter no tempo certo, numa lógica assertiva para fazermos o enfrentamento e garantirmos a segurança da nossa população. Então, eu acredito que nós, a partir da semana que vem, vamos ter essa estrutura. De fato, ela é uma ferramenta que a ideia e a proposta dela não é uma ferramenta fechada, e sim nós estarmos aprimorando ela com o decorrer do tempo, Mas, sem sombra de dúvida, estamos aí com um aparato técnico e científico que vai nos garantir isso. A ideia é que o recorte da ferramenta ela é regional, a doutora Maria Cristina vai apresentar isso, e que a gente consiga, enquanto CIR, enquanto gestores municipais, juntamente com nossos prefeitos e com o apoio do Estado, nós realmente termos o desenho do cenário epidemiológico daquele momento para que a gente tome as decisões mais certas possíveis. Então, desejo a todos aí uma boa manhã de trabalho, uma boa reunião para todos nós. Doutora Raquel, devolvo a palavra agora. Ok. Parece que o Rui vai fazer uma palavra. Eu acho que a Daina está fazendo o controle do som, Daina? Sim, estou aqui. Okay, ajudo vocês aqui. Muito bom dia a todos, todas, prefeitos, autoridades, gestores. Rapidamente, então, desculpem, eu estou numa reunião dos executivos de alinhamento sobre, já antecipando, inclusive, nós estamos tratando sobre a questão do transporte público. Já agradeço a Raquel, que ontem, no final do dia, início da noite, estabeleceu conosco que hoje, às 17 horas, nós vamos fazer uma reunião entre o sistema FECAM, COSEMES e Estados sobre a questão do transporte público, critérios, orientações, esclarecimentos. Então, daqui a pouco a gente divulga esta reunião sobre transporte em qualquer medida, seja municipal, metropolitano, estadual e interestadual. As regras, limitações e condições que temos que aplicar a partir
da próxima semana. Então é bem importante que se organizem para esta reunião também. Sobre esse processo de trabalho de manhã, parabéns pelo número, são 80 pessoas na sala. Sou testemunha de que as reuniões anteriores foram tecnicamente bastante esclarecedoras. Também sou testemunha de que os prefeitos e os gestores têm muitas dúvidas. Também reporto que há uma intensa interlocução técnica, que tem que sempre ser elogiada, entre o sistema, a COSEMS, com o governo. Há uma crescente disposição positiva de interlocução, de esclarecimento, há um esforço. Queria antecipar que provavelmente amanhã à tarde, após o fechamento destas reuniões regionais, nós teremos uma reunião de fechamento de regras de ordem técnico-política entre o sistema FECAM, COSEMS e governo do Estado. Devemos anunciar isso durante a tarde, com a participação da Casa Civil, da Saúde, enfim, do governo conosco, numa conversa de fechamento. Nós abrimos esse debate na outra sexta-feira, fechamos amanhã, provavelmente, para que a semana que vem a gente esteja bem alinhado. Eu sempre costumo, no início das reuniões, alertar também que o que estamos fazendo aqui, além de tudo, é uma determinação de esclarecimentos sobre uma das ferramentas que a base municipal pode utilizar para a tomada de decisões na próxima fase. Sempre alertando que o nosso cenário, embora controlado, ele tende a demonstrar, nesse momento, aumento de preocupações. Eu acho que a Secretaria da Saúde e o pessoal do COIS pode também falar sobre isso. Mas o que nós tratamos aqui é de esclarecer, colaborar, compartilhar informações e preocupações técnicas e políticas sobre uma das ferramentas que pode ser utilizada junto com as demais ferramentas de composição que o Estado também vai apresentar nos próximos dias, esclarecendo inclusive. Mas é sempre importante esclarecer que as regiões, que os municípios, que os prefeitos têm a sua autonomia, têm a sua discricionalidade e necessariamente não precisam usar unicamente esta ferramenta, podem referenciar outras. No entanto, pela FECAM, eu preciso sempre alertar os gestores. Nós percebemos, e eu acho que o Dr. Douglas depois também vai orientar nesse sentido, que na medida que nós solicitamos a regionalização, que nós estabelecemos uma disposição política de participar regionalmente das decisões. E inclusive no início com dúvidas, porque o vírus tinha um comportamento mais homogêneo, agora com uma certeza de que há necessidade de tratamento diferenciado para cada região. Uma coisa é elementar: os prefeitos têm autonomia, têm discricionariedade, podem tomar medidas, mas é muito importante que a FECAM sempre deixe claro que as medidas da próxima fase, com base nesta ferramenta ou em outros instrumentais, elas precisam ser justificadas. Nós temos que, na região ou no município, tomar medidas, ações que possam depois ser defendidas e amparadas em decisão técnico-científica. Esta é a grande condição. Nós queremos participar da decisão regional, nós precisamos tomar medidas locais, nós temos que assegurar a autonomia. No entanto, é fundamental, e esta é uma orientação política da FECAM, que a gente, para além da regionalização, pense muito bem, no sentido de que temos que ter ferramenta, parâmetro, justificação, ciência para justificar os nossos atos administrativos, em benfazejo da proteção dos gestores. Mas, nesse sentido aqui, é sempre bom dizer, Raquel, do bom trabalho de vocês, onde a gente colabora, mas esta ferramenta é uma referência. Nós podemos constituir outros referentes que colaboram nessa tomada de decisões que cada vez mais fica localizada, regionalizada e também cada vez mais difícil. Então, nesse contexto, parabéns pela reunião. Eu sei que os esclarecimentos vão ser técnicos, e aos nossos técnicos, questionem, perguntem, mostrem nossas dúvidas, porque este é o caminho do esclarecimento. Muito obrigado. Sim. Ok. Chegou aqui o nosso secretário adjunto, o senhor Aldo Neto. Eu vou passar a palavra para ele fazer um cumprimento, depois nós prosseguiremos. Bom, senhores e senhoras, a todos muito bom dia. Eu gostaria de uma maneira muito especial cumprimentar aqui todos os nossos profissionais presentes da SESI, em especial a Maria Regina, amiga de longa data, cumprimentar o senhor Rui, os demais participantes
Eu sei que muitos dos senhores e das senhoras não me conhecem. Na verdade, eu sou oficial da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. E agora, no último ano e meio, eu estava trabalhando como coordenador geral de gerenciamento de desastres do Brasil. Isso aí, trabalho, nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado com defesa civil, tive a oportunidade de passar pela gerência estadual do SAMU também, e recebi um convite agora, há cerca de um mês atrás, e eu retornei ao estado de Santa Catarina para me juntar a essa tão nobre pasta num momento de crise tão importante. Gostaria de agradecer e cumprimentar, principalmente pelo entendimento de todos, da importância desse momento histórico que nós estamos passando, na história moderna da humanidade, né? Nós não temos uma crise com tamanho impacto social e econômico, e principalmente que afeta diretamente a saúde global da população. Eu falo e reforço isso porque eu estava trabalhando no Centro de Operações do Covid-19 no Palácio do Planalto, junto à Casa Civil da Presidência da República, e essa era uma constante, o entendimento de que nós, no Brasil, a exemplo de outros lugares do mundo, no Brasil, as nossas legislações não alcançam o nível de complexidade que é a condução desse desastre, dessa crise. Por isso, nós temos adaptado e nós temos principalmente utilizado como referência muitas atividades que podem ser aplicadas à nossa doutrina de desastre brasileira. E uma delas é o compartilhamento do processo de tomada de decisão. Se nós falássemos de um desastre de origem natural, pelo regramento, pela 12608, que é a legislação brasileira, que diz respeito ao processo de gestão em desastres, nós sempre temos, né, a primeira atividade de responsabilidade do município, o Estado apoiando e o governo federal complementando. E nesse momento que nós entramos na crise do Covid, como o senhor Rui também explanava, pelas características de comportamento do processo de infecção que tem acontecido, em especial no nosso Estado, nós conseguimos, nesse momento, nos aproximar um pouco mais da legislação brasileira de desastre, que é exatamente trazer o mais próximo possível do município esse processo de tomada de decisão, porque ele respeita as suas características, e aí nós temos características geográficas, características de microclima, nós temos características envolvendo o laboral e o comportamental da sociedade. Então, é chegado esse momento de nós nos aproximarmos desse processo de tomada de decisão e a escolha da melhor estratégia junto aos municípios, como é a gestão de desastres no Brasil. E um dos pontos fundamentais são as ferramentas que os gestores vão usar para esse processo de tomada de decisão. Por isso que essa ferramenta que nós estamos compartilhando, como o senhor Rui fala, é uma delas, né, que pode ser utilizado como matriz, como base principal, mas aí pode ser adicionada tantas outras lógicas e outros produtos científicos que os municípios tiverem. Essa matriz ela vem para ajudar no processo de tomada de decisão. Ele vai dar um olhar global na esfera catarinense para que o prefeito e os seus técnicos possam tomar, então, a melhor decisão de como conduzir esse processo, que é um processo tão complexo. Os senhores e senhoras podem ter certeza que está sendo tratado dessa maneira no país como um todo. Nós não temos, na nossa história, um evento tão severo e tão danoso na história moderna da humanidade como essa crise que nós enfrentamos. Então, os senhores e as senhoras estão todos de parabéns pela forma profissional e pela forma focada que tem tratado nesses últimos meses essa crise. Tá? Agradeço pela oportunidade, tá? Devolvo a palavra para a gente iniciar os trabalhos. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra a Maria Cristina Wirman, que é a epidemiologista que trabalha conosco. Também está conosco aqui o Flávio, que é aqui do Grupo da Defesa Civil do NIETA, um grupo de estudos estratégicos, que também tem ferramentas acopladas à matriz. E dizer aos senhores que ouçam a apresentação da Maria Cristina com as seguintes referências. Nós vamos falar em risco potencial por região de saúde e que as decisões a serem tomadas, ainda que respeitadas todas as premissas muito bem colocadas aqui pelo Rui, de autonomia municipal e responsabilidades, em nenhum momento vamos negar isso, né? Porque não é assim que se trabalha e há toda a questão da autonomia municipal, mas tem que se olhar a região também, por conta
deste risco potencial regional, e as decisões devem levar em conta o possível benefício potencial da decisão tomada. Ou seja, eu vou flexibilizar uma atividade que até o momento está impedida de funcionar, como o transporte público, por exemplo, que vamos ter uma reunião no final da tarde, mas ela tem que levar em consideração o potencial do risco e levar em consideração, quem toma a decisão, o potencial de benefício. E recheando essas duas coisas, né, fazendo a composição do sanduíche risco, potencial, benefício potencial, nós temos as medidas de proteção que serão sugeridas e estarão à disposição, que nós estamos chamando de diretrizes, também acopladas à matriz. Então, ouçam a apresentação da Maria Cristina com esse pensamento, contribuam com sugestões de inclusão, de alteração, que tudo que vocês estão propondo desde terça-feira nas reuniões, nós estamos preparando para amanhã à tarde, então, fazermos as adaptações necessárias. Então, Maria Cristina, é com você, depois nós teremos a oportunidade para debater. Bom dia a todos, obrigada pela introdução. Só gostaria de um joinha se está todo mundo me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Bom, para a gente adiantar e começar logo a apresentação e ter um pouco mais de tempo para o debate, eu agradeço a todos e já vou começar a apresentação compartilhando a minha tela e passando um vídeo do secretário André sobre nos dando boas-vindas e falando um pouquinho da ideia da descentralização. Vocês estão vendo a minha apresentação? Por favor, um joinha. Obrigada. Um decreto que compartilha as ações de enfrentamento da pandemia Covid-19 a partir de agora. Até então, nós tivemos sucesso nesse enfrentamento, com os decretos e as orientações do Estado e também pela competência dos municípios e hospitais que estão dentro dessa rede de assistência de urgência. Nós conseguimos com isso um achatamento da curva e também tivemos tempo para estruturar serviços de saúde para esse melhor enfrentamento. Nesse período todo, a doença ela se disseminou de forma diferente no Estado. Algumas cidades e regiões mais acometidas do que outras. Então, é de fundamental importância que, a partir de agora, essas ações administrativas, de gestão de processos, sejam compartilhadas, porque é um momento mais complexo e o Estado entende, assim como os municípios também, que esse é o momento que nós precisamos compartilhar decisões. Há semanas o Estado vem trabalhando em ferramentas com robustez científica, matemática, estatística, para que se possa definir a área de risco mais grave ou menos grave no Estado. Isso está sendo agora discutido já há alguns dias com todos, com a FECAM, com os EMS, Ministério Público e outros, para que se consiga entender o processo e se tenha também uma garantia, uma robustez maior na tomada de decisão. Essa semana é uma semana que está sendo reservada para isso. Esse diálogo e essa construção em parceria é fundamental, porque o momento assim o exige. Eu espero que todos tenhamos uma boa semana de trabalho, tenho certeza que no final deste processo sairemos mais forte e reafirmo a necessidade de olharmos para as regiões de forma diferenciada, tomando atitudes que podem eventualmente trazer uma liberdade um pouco maior de ações da sociedade, mas em alguns casos, e talvez seja a grande maioria nesse momento, a gente precisa restringir algumas questões. O Estado permanece nessa discussão, o Estado é partícipe dessas decisões, nós continuaremos criando normas técnicas, orientando, fazendo a regulação e estruturando serviços. E a partir de então, a partir dessa semana que vem, nós começamos a fazer essa gestão compartilhada da crise, que eu tenho certeza que vai trazer sucesso ao nosso Estado. Boa sorte a todos. Obrigada. Bom, já vou passar logo para o primeiro slide para nós adiantarmos a nossa apresentação. Bom, fiz um breve histórico de como é que foi a evolução das ações de enfrentamento ao coronavírus em Santa Catarina, não que não tenha sido citado até agora, mas
Em 17 de março, no primeiro momento que começamos as ações relacionadas ao coronavírus, o primeiro decreto, ele suspendia todas as atividades no território catarinense, numa tentativa, e bastante acertada, pelo que nós vemos até agora, de reduzir a transmissão do coronavírus. E a partir de 11 de abril, algumas aberturas, algumas atividades começaram a ser abertas, no sentido de conviver seguramente com o vírus, sem deixar tudo fechado para sempre, como previa, como o isolamento social completo estava acontecendo. E em 1º de junho, então, o decreto o decreto não tem número aqui, mas ele prevê o início do processo de regionalização das medidas de isolamento social. Essa regionalização, ela é justificada, em especial, pela dinâmica regional que o estado de Santa Catarina tem. O estado de Santa Catarina é bem dividido, e por conta de distâncias e pelo fluxo de pessoas entre as regiões, essa dinâmica é muito bem estabelecida. A ideia é que as regiões do estado de Santa Catarina sejam classificadas por níveis de risco, a partir de uma matriz que leva em consideração vários indicadores importantes para entender o cenário relacionado à Covid. E essa matriz, ela tem o objetivo de ser de simples interpretação. Ela consegue avaliar o cenário atual da ocorrência da doença nas regiões, mas ela é útil para a organização dos serviços e tomadas de decisão a partir daquele cenário. Em especial, quando é necessário implementar condições de maior restrição de isolamento social. Então, ela é bastante útil para a visão estadual, identificar quais são as regiões prioritárias de apoio e atuação do Estado. Ela é bastante útil no nível regional, no que diz respeito à organização das ações entre os municípios que compõem aquelas regiões, e também para as atividades econômicas que se estabelecem nas regiões apontadas com maior ou menor risco. Também tem o objetivo de apontar para as regiões de saúde qual seria a prioridade de atuação na área de saúde, se naquele momento os municípios precisam se organizar para investir em A ou B como sendo uma ação de enfrentamento naquele momento. Toda essa justificativa, ela está baseada na propagação do contágio do coronavírus, que obedece à hierarquia urbana já pré-estabelecida entre os municípios. Aquele fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, que já estava estabelecido, ele foi fundamental para a disseminação do coronavírus também no nosso estado. Bom, essas ferramentas elas serão disponibilizadas por meio do site do coronavírus, num link que nós chamamos de apoio à decisão. Essa lista de informações que será disponibilizada de apoio à decisão aos municípios, ela tem a primeira como gestão da saúde, que compõe essa matriz ao qual eu estou falando nesse momento. Essa avaliação de risco potencial regional, ela analisa 4 dimensões de ação, de ação relacionadas ao coronavírus. A primeira dimensão, que nós chamamos de isolamento social, por essa ser a prioridade de atuação, ela mede a atividade dos casos e o potencial de espalhamento do coronavírus na região. A segunda dimensão, que nós chamamos de investigação, testagem e isolamento, ela mede a quantidade de casos e a capacidade de captação pela vigilância epidemiológica. A terceira dimensão, que nós chamamos de reorganização dos fluxos assistenciais, mede a sobrecarga dos serviços de saúde dos casos de Covid na região. E a última, que nós chamamos de ampliação de leitos, ela mede a gravidade dos casos de Covid nas regiões estabelecidas. Bom, a partir dessas 4 dimensões, cada dimensão dela combina 2 indicadores de saúde, indicadores epidemiológicos de saúde que são combinados para darem um resultado que vai de moderado, alto, grave e gravíssimo a partir dos parâmetros que estão estabelecidos nessa tabela. Então, os indicadores que nós consideramos são atividade, dispersão, sensibilidade da vigilância, incidência de casos, ocupação de leitos clínicos SUS, velocidade do avanço, ocupação de UTI e letalidade. A média, então, cada um dos indicadores, ele tem um parâmetro e é classificado como nível 1, 2, 3 e 4 a partir
dos parâmetros determinados ali. Esses níveis, esses parâmetros de cada uma das dimensões, eles são organizados em uma média realizada para o risco geral da região, para determinar o risco geral da região. E essa média determina o risco moderado quando essa média seja 1, o risco alto quando essa média seja de 1 a 2, o risco potencial grave quando a média seja de 2 a 3 e o risco potencial gravíssimo quando for de 3 a 4. Este é um mapa da avaliação realizada em 2 de junho, essa semana, que aponta as regiões em níveis diferentes de risco, em especial na macro-região sul, que está presente nessa reunião. O extremo sul catarinense apresentou um risco grave, enquanto a Carbonífera e Laguna apresentaram um risco alto, ou seja, quase próximo à normalidade, à nova normalidade, que seria o que nós entendemos como risco moderado. No entanto, essas regiões têm diferentes dimensões pesam para essa classificação. Essa tabela é um resumo de qual é o valor das dimensões que levaram àquela média. Na região carbonífera, por exemplo, casos graves, a ocupação de UTI e a primeira dimensão de isolamento social são aquelas que mais pesam no indicador final. No extremo sul catarinense, nós podemos observar que são as mesmas dimensões que têm maior peso, e ampliando a reorganização dos fluxos assistenciais, que trata da ocupação dos leitos clínicos hospitalares. E em Laguna, os casos graves, a gravidade da doença, casos ocupando UTI, é a que tem mais peso na avaliação. Como é que nós podemos intervir e modificar esse indicador? Considerando que o mapa é colorido, o risco potencial da região é dado a partir da média dessas dimensões, intervir diretamente nas dimensões é a forma de melhorar a sua classificação. Então, a primeira dimensão, que se chama isolamento social, ela mede a atividade e dispersão do vírus. Então, qualquer ação que permita conter o avanço da doença vai impactar nesse indicador e, consequentemente, melhorar essa dimensão e melhorar o indicador final da região. Na segunda dimensão, que nós chamamos de investigação, testagem e isolamento, aumentar a sensibilidade da vigilância no que diz respeito à busca ativa de casos suspeitos, rastreamento de contatos e ampliar a testagem, são as medidas que podem melhorar esse indicador e, consequentemente, melhorar a classificação da região. Na dimensão que nós chamamos de reorganização de fluxos assistenciais, ela é medida a partir da ocupação de leitos clínicos e da velocidade de avanço. Para intervir na velocidade de avanço, é necessário investir em isolamento social. No entanto, a ocupação de leitos clínicos, investir em triagem pré-hospitalar, em formas de triagem que não sejam relacionadas ao hospital, é importante. É importante considerar, quando diz respeito à ocupação de leitos clínicos, que a história natural da doença, ela tem dentro dela um percentual de pessoas que individualmente vai responder de forma grave. Então, conter o avanço da doença também diminui não diminui a proporção, mas diminui o número de pessoas que irão ocupar esses leitos clínicos e os leitos de UTI. Na última dimensão, além de considerar essa proporção de pessoas que manifestam um cenário grave, é importante entender que a ocupação de leitos clínicos ela pode estar relacionada à diminuição, à baixa disponibilidade de leitos clínicos ou à atenção ou ao coronavírus estar atingindo grupos de risco e que, por isso, elevam o percentual de gravidade relacionada à doença. Então, é necessário entender mais profundamente se é a falta de leitos ou se é a população atingida que faz esse cenário de ocupação de leitos clínicos e de letalidade estarem postos. As orientações, essa matriz, ela acompanha, junto à classificação de risco estabelecida por essa combinação de indicadores, uma série de orientações que, para a sociedade em geral, para o setor privado, para a gestão pública e para a gestão da saúde,
elas são propostas e são dadas como orientações, como o próprio nome diz. Essas orientações, elas são mais restritivas no que diz respeito ao isolamento social, quando o grau de risco da região ela é maior, quanto vai aumentando, e mais amplas no que diz respeito à necessidade de ações da saúde, quanto maior é o risco potencial da região. Como é que interpreta-se e usa essa matriz que nós estamos propondo, essa avaliação que nós estamos propondo? O cálculo do risco ele é realizado para a região de saúde. Portanto, é importante que os municípios que se localizam nessa região e os estabelecimentos que se localizem nessa região considerem a classificação da região para se organizarem. No entanto, é preciso entender o seu perfil específico do município ou daquela atividade econômica para se organizarem. Outras ferramentas com dados estão disponíveis para a gestão local por meio desse link de apoio à gestão. No entanto, muitos outros municípios já possuem outras ferramentas que de âmbito nacional, de âmbito mundial, de âmbito local, também estarão cada vez mais disponíveis à medida que se entende melhor qual é o comportamento do Covid e estabelecimento disso dentro do Brasil. Então, é importante, reafirmando tudo isso que já foi dito, que as gestões locais considerem o seu perfil, mas não desconsiderem o perfil da região, principalmente por conta da relação entre os municípios, dos municípios que eu vou falar logo em seguida. Que limitações essa avaliação tem e quais são as possibilidades de aperfeiçoamento? A matriz de risco ela é realizada uma vez na semana e ela traz o retrato do dia da avaliação. Então, ela traz a ocupação de leitos daquele dia, ela traz a ocorrência de casos daquele dia e essa informação, a partir daquele dia, é necessário se organizar para as ações seguintes, mas ela também tem origem de informações em nível oficial e nível do Estado. E tal como outros sistemas de informação da saúde, algumas divergências do dado utilizado em nível estadual e em nível local, elas sempre estão presentes. Isso não é só relacionado ao Covid-19, mas relacionados a todos os sistemas de informação de vigilância epidemiológica que nós já utilizamos e outros sistemas de informação. Além do mais, esses sistemas de informação, eles são os sistemas oficiais, eles são nacionais e a gestão deles muitas vezes não está conosco. Então, o próprio sistema de informação pode ter um problema ou outro e então isso pode ocorrer sim. No entanto, esses problemas que são gerais, comuns a todas as regiões do estado, não impossibilitam essa avaliação, porque a ideia da avaliação é comparar as regiões e identificar aquelas de maior risco, para priorizar a atenção estadual e também para que se organizem localmente. Então, quando há um evento, algo que seja comum a todas as regiões, não há impossibilidade da aplicação dessa matriz, considerando que todos têm o problema e isso não interfere. O mesmo vale para problemas de identificação de casos assintomáticos, por exemplo, ou dificuldades que as regiões, os serviços de saúde de vigilância epidemiológica têm para classificar casos por critérios clínicos epidemiológicos. Todos têm essa dificuldade. Então, não invalida a aplicação dessa matriz como identificadora do risco potencial das regiões. Bom, considerando então que o risco potencial ele é fruto de uma média de notas dadas por cada uma das dimensões, e são 8 indicadores considerados nessa nota final, o erro do indicador ele não interfere muito no resultado final. Não estamos escutando. Maria Cristina, não estamos escutando. Acho que tem. Cortou um pouco. Ah, não, ainda fica. Maria Cristina? Oi? Nós não estamos te escutando. Tem outra pessoa com áudio aberto. Esperar. Pronto, estão me ouvindo agora? Sim, pode voltar. Bom, só voltando, considerando que o risco potencial da região ele é dado
a partir da combinação de 8 indicadores, intervir, para minimizar o risco da região, é necessário intervir em várias frentes no âmbito desses 8 indicadores. E quando puder haver um erro entre um ou outro indicador, ele não tem um potencial tão grande de modificar o risco, porque ele é só um e a gente, ele pesa 1/8 no final das contas no risco da região. Essa individualidade dos indicadores, ele também é importante para que nós possamos semanalmente reavaliar qual é a medida mais fidedigna para indicar aquilo que nós precisamos. Então, eles estão abertos, as medidas escolhidas para os indicadores estão abertas para nós aperfeiçoarmos fonte de dados, forma de cálculo, à medida que vai sendo utilizada essa matriz de risco em âmbito estadual. Nesse link de apoio à decisão, então, o segundo item, ele chama dinâmica de propagação, que ele vai trazer a informação que justifica também essa decisão essa necessidade de ações conjuntas em âmbito regional. Esse GIF, ele mostra como é que foi a evolução dos casos de coronavírus no estado de Santa Catarina, a partir do primeiro caso, lá em 28 de fevereiro. Vejam que as relações municipais, a partir das capitais regionais e da capital estadual, que é Florianópolis, a relação continua estabelecida na disseminação de coronavírus, a relação íntima com os fluxos pendulares das pessoas e comunicação entre as cidades. Por isso, é muito importante que as ações levem em consideração o perfil da região, as ações de gestão e organização dos serviços de saúde, justamente porque esse fluxo pendular continua, esse fluxo de pessoas entre um município e outro continua e precisa ser considerado. Então, essa informação é atualizada também semanalmente, ela vai estar disponível para os senhores levarem em consideração ao tomarem as decisões locais. A última plataforma, que chama-se Plataforma Multiescalar Territorial, ela é uma plataforma com dados, tal como nós temos dados relacionados aos municípios disponíveis. No entanto, esses dados eles não são interativos, que é a diferença dessa plataforma. Aqui eu trouxe um print da tela, mas ao final eu vou navegar um pouquinho na plataforma para dar a entender como é que fica essa interatividade e como ela pode apoiar as decisões locais e entender o perfil local de ocorrência do coronavírus. Ao final eu entro na plataforma um pouquinho. E, finalmente, outra lista de contribuições que essa apoio à gestão local e regional que a Secretaria de Estado da Saúde passa a oferecer, são as recomendações sanitárias para as diferentes atividades econômicas das regiões. Então, nós já temos as diretrizes para o funcionamento dos zoológicos, parques, praças, locais de entretenimento, futebol, eventos e drive-in. Outras portarias estão sendo transformadas nesse formato mais lúdico, de fácil entendimento, tanto para a população quanto para os próprios donos de estabelecimentos e organizadores desses estabelecimentos das regiões. E o transporte público, como vocês bem disseram hoje, também é alvo de diretrizes sanitárias. Então, à medida do possível, mais e mais diretrizes e atividades específicas vão sendo lançadas pelo Estado de Santa Catarina, justamente para apoiar a decisão e apoiar os gestores locais a medirem o risco-benefício da abertura ou fechamento daquela atividade na região, considerando qual é o cenário sanitário das regiões. Como é que se operacionaliza essa matriz de risco? Considerando que ela tem esse nível regional de saúde e utilizando a Comissão Intergestora Regional como centralizador das ações e importante recomendador de ações para a região, e também exercitando as diretrizes do SUS que dizem que é necessário que haja descentralização, mas uma direção única das ações em nível local. Então, a Comissão Intergestora Regional é o principal centralizador dessas ações. É necessário que a comissão ela consiga
reunir as ações dos municípios, entender qual é o perfil dos municípios e apoiar a decisão local, considerando esta avaliação e as orientações estaduais, mas também considerando as especificidades dos municípios. Então, a gente reitera a importância das ações conjuntas entre os municípios em nível regional, porque nós entendemos que a disseminação do coronavírus tem muito a ver com a relação entre os municípios nas regiões. E é bastante importante considerar que as capitais regionais, elas têm uma corresponsabilidade entre os municípios que acompanham. Maria Cristina, me permite uma interrupção rapidamente. Aqui nesta operacionalização, a decisão é conjunta entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura, o seu prefeito. O que vai para a Comissão Intergestores é o resultado desta avaliação conjunta. Pode tirar o som. Justamente, a CIR, ela que vai receber essas orientações dos municípios, orientar na medida do possível e enviar para o COIS essas ações que serão tomadas em âmbito regional, justamente porque o COIS monitora as regiões pelas mesmas ferramentas que estão disponíveis para os municípios. Então, é importante entender, baseado em que as decisões foram tomadas em nível regional, e entender em que âmbito elas estão. Essa avaliação vai ser atualizada toda quarta-feira, então é importante que as comissões também se organizem para revê-las todas as quartas-feiras a partir da semana que vem. Bom, eu finalizo a minha apresentação e vou navegar um pouquinho rapidamente na plataforma que estará disponível para todo mundo. Um momento que eu preciso abrir a minha tela aqui. Para mudar a... Vocês estão vendo a página? Essa é a página dentro do coronavírus que vai estar disponível. Então, esse seria o primeiro link, Gestão da Saúde, que vai trazer a avaliação da região. E ao clicar na região específica, por exemplo, extremo sul catarinense, as dimensões com maior importância vão aparecer, como era aquele resuminho da tabela que eu mostrei anteriormente. A ocorrência de casos na região e aqui vão ficar disponíveis o histórico de como é que se comportava, como é que passa a se comportar cada uma das regiões. Quando a gente clica na região, um conjunto de orientações para o risco da região ele aparece. Então, o extremo sul catarinense está em nível grave, né, em risco potencial grave. Então, medidas para a sociedade em geral, uma lista de medidas para a sociedade em geral vai ser apresentada, uma lista de medidas para o setor privado, que remete também àquelas diretrizes específicas, uma série de medidas para a gestão pública, medidas para a gestão da saúde no âmbito de atenção básica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e hospitais que se localizam naquela região. Ao final, temos a plataforma. Opa! Cliquei no negócio errado. No final, a plataforma direciona para as outras plataformas que serão utilizadas. Por algum motivo aqui, Flávio, você pode me enviar pode apresentar a plataforma multiescalar, porque aqui no meu site, que ainda está em construção, ele parou de aparecer. Pode ser, Flávio? Flávio, está me ouvindo? Flávio? Você não está com som, Flávio. Flávio, consegue nos ouvir, Flávio? Agora ela liberou. Okay. Tudo bom? Apresenta então ali a parte do NIETA, por favor. Tá, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui.
Só um momentinho que eu tenho que abrir aqui, ó. Usar a tela. Estão vendo a tela? Alô? Sim, estamos. Sim. Bom, então, bom dia a todos, né? É um prazer a gente estar colaborando no processo com a equipe da SES e essa construção toda que o governo do estado está colocando aí. Essa plataforma foi desenvolvida ao longo do tempo, desde o início do processo de conformação, de configuração do escopo do problema, né? Um problema complexo e com grandes incertezas, né? Enfim, a plataforma, então, a gente tem a possibilidade aqui nesse primeiro espaço de analisar cada um dos municípios e a situação que ele se encontra hoje, né? Então, Chapecó, 945 casos, 4 óbitos, enfim, pode-se analisar cada município na visão multiescalar e ver a situação, inclusive, de situação mais grave, né? Com mais casos ou menos casos. Pode-se analisar óbitos também. Se vocês colocarem aqui, vocês vão, embaixo vocês vão ver os óbitos em cada local. Então, permite começar a enxergar territorialmente, no estado como um todo, e no município especificamente, inclusive nos municípios vizinhos, né, as ocorrências de cada um dos municípios e da região em si. Pode-se analisar os últimos 7 dias, e as estatísticas todas vão aparecendo aqui embaixo, né, com essa visão de escalaridade e de representação estatística do foco específico que se queira fazer, né? Os últimos 7 dias, os últimos 14 dias, para se analisar a intensificação do processo, né? E uma porção de indicadores aqui embaixo que vão dando essa noção. Por exemplo, nós tínhamos até ontem 73% dos municípios nossos catarinenses com casos. Hoje, a partir de ontem, nós já temos 75% dos casos, né? Então, a plataforma permite ver a intensificação, uma porção de indicadores aqui nessa primeira tela. Aqui os municípios, né? Com os casos e óbitos, pode analisar, pode fazer esse zoom territorial, vamos dizer assim. Depois, na sequência, a gente pode analisar as taxas de incidência, que são fundamentais para analisar, para ver quantos casos por 100 mil habitantes, né? Então, nós temos aqui no mapa representado essa situação comparativa, né, de cada estado, com os indicadores. Pode-se analisar Santa Catarina, especificamente, também, as taxas de incidência representadas no mapa, né, uma representação espacial, vamos dizer assim. No lado, seguindo o princípio da multiscalaridade, que foi construída essa plataforma de informação amigável para o usuário, uma interação amigável do usuário com a plataforma, no lado esquerdo, e aí salientando, que eu esqueci de falar antes, todas as imagens que vocês virem aqui, os gráficos, as pessoas podem salvar um JPEG ou em XLS, uma planilha, para usar os dados como entenderem bem, no sentido de outras análises, né? Aqui na esquerda nós temos a incidência dos estados, comparar a escala estadual com os diferentes estados. Aqui na Santa Catarina está situando aqui em termos de confirmados aqui na 22ª posição, tem ficado sempre nessa faixa, tem se mantido bem na foto, vamos dizer assim, né? Enquanto que os estados mais, Amapá, por exemplo, que agora está na pauta, e Amazonas, com elevadas incidências. Enfim, comparativo entre os estados. Aqui a gente pode, embaixo nós podemos comparar estados, né? Então aqui tem Rio de Janeiro e Santa Catarina como default, nós podemos colocar o Amazonas, por exemplo, e enxergar a curva do Amazonas e comparativamente a gente vê como é que Santa Catarina está em termos de ocorrência. Aqui tem um fator importante nesse esclarecer, que aqui nós temos Santa Catarina usando os dados com a data do primeiro sintoma, que é o mais referencial, evita aqueles sobressaltos e aqueles vamos dizer assim, o atraso da divulgação dos exames. Não se faz pela divulgação, se faz pela data do primeiro sintoma. Enquanto que os dados nós buscamos, tudo aqui na plataforma é carregado automaticamente, né? Nas bases, busca bases todo dia, de tempo em tempo, até de hora em hora, se a gente quiser. E aqui nós temos, nos outros estados, a gente acessa a base do Ministério, que está aqui com a data de divulgação, né? Então, a curva não é uma comparação direta,
mas é uma forma de comparar com os demais estados. Do lado direito, a escalaridade dos municípios. E aí nós temos aqui a situação de Entre Rios, por exemplo, com alta incidência, é uma das mais elevadas incidências do país, e depois os outros, sequencialmente, os casos em que nós vemos no mapa também, em que há um agravamento e uma situação específica de cada local, de cada município. Nessa parte de baixo aqui, mesma coisa, comparação de curvas, né? Aqui está Joinville e Florianópolis. Nós podemos acrescentar outros municípios de interesse, Chapecó, por exemplo, para enxergar a curva de Chapecó. Então, vamos chegar aqui, Chapecó, e aí, enfim, qualquer município comparativamente que se queira fazer, poderia ser até selecionar todos os municípios, e aí nós vamos enxergar a curva, e como são muitos municípios, ele amarra um pouquinho para mostrar, mas aqui vai aparecer a curva de todos os municípios carregados, e aí se pode ver o que está potencializando, quais são as regiões, e nós temos em outra parte do sistema, também por região, né? E aí, inclusive por a região das associações de municípios, né? Que é um referencial também importante de regiões de saúde. Então, aí permite que se tenha Entre Rios, como está espigando ali a curva. Então, é importante salientar isso. A curva do estado médio é uma coisa. A curva municipal é que vai estar mostrando realmente a variação específica de cada região. E aí, claro, o município e a região também vai se enxergar isso de forma muito escalar. Tudo pode ser salvo, como a gente falou, em termos de informação para ser utilizada. Depois aqui, mesma coisa em relação ao perfil dos confirmados, né? Aqui nós temos aqui em todo o estado, né? Faixa etária, masculino e feminino, enfim, percentuais de homens e mulheres, os dados de sintomas. E aqui nós podemos também, como nós estamos no aperfeiçoamento metodológico da plataforma, nós temos aqui, podemos ver as regiões todas ou podemos ver algumas delas. Então, podemos ver, por exemplo, o Grande Oeste, vou deixar só o sul aqui. Vocês estão vendo que vou desselecionar todo e vou apresentar o sul, por exemplo. Então, vai aparecer estatísticas só da região sul. Aqui você vê que aparece um mapa aqui já só com a região sul. Comparar com a Grande Florianópolis, por exemplo. Então, vai aparecer a região sul e a Grande Florianópolis. Acrescento o oeste, por exemplo, o Grande Oeste. Então, vai aparecer aqui o Grande Oeste e as estatísticas aqui referentes a esses casos que se selecionou. Então, são todas informações que vão permitir que as pessoas analisem o processo, analisem a regionalidade. Aqui já a curva, como a gente falou antes, está pelas macro-regiões, né? As macro-regiões representadas aqui com os dados, ranking, territórios, análise multivariada, e aqui a curva de cada uma das macro-regiões. E, por último, uma estatística comparativa global em que permite que se analise aqui a comparação entre países, isso é tudo desde o início do processo do corona. Você pode ver também países todos aqui representados, pode se acrescentar países para comparar. A China, por exemplo, quando se acrescenta a China, ela distorce, porque ela foi um fator de diferenciação, vamos dizer assim, né? Então, aqui a escala dos países, rapidamente, mortos e taxa de letalidade. Aqui a escala dos estados, casos e tempo de duplicação de mortes, enfim, mortes, taxa de letalidade. Esse aqui, por exemplo, é um gráfico que permite a gente analisar a situação confortável no estado, em termos de estado, o tempo de duplicação dos indicadores. E, por último, aqui, uma análise dos municípios, mantendo aquela questão da escalaridade, que permite que a gente enxergue o estado e a situação em cada município de todo o país para fazer um grau comparativo. Essa base aqui, ela vai atualizando, tem certo um horário para ser atualizada, né? Alguns estados não estão aparecendo aqui, mas ela, conforme o tempo passa, o tempo em tempo que se atualiza essa base do IO Brasil aqui. Então, esse permite que a gente analise essa multiscalaridade. Então, rapidamente, é um instrumento que vai estar disponível para adicionar informações para que as pessoas tenham mais conhecimento da sua realidade local e possam decidir com qualidade. Flávio, muito obrigada. Só pediria para voltar, viu, as pessoas que estão aqui conosco pela videoreunião. Nós vamos abrir para perguntas, mas antes o secretário Neto quer fazer mais um comentário e em seguida abrimos para a reunião. Saiu do ar? Saiu. Não, é que ele está com a tela compartilhada. Tem que parar de compartilhar. Flávio, tem que parar de compartilhar a tela. Okay. Ai. Um pouquinho.
Encontrou, Flávio? Tem uma barrinha em cima que tem Stop Share. Não, é que deixa eu achar aqui que eu tô... Mas eu vou passar a palavra aqui ao secretário Neto, enquanto isso vocês vão ouvindo, por favor. Obrigado. Queria agradecer pela apresentação. Eu já sabia da ferramenta, mas não tinha acompanhado ainda a apresentação desse porte. Estou encantado pelo produto. Tá? Interessante, eu gostaria de fazer essa observação. Né? A ferramenta tecnológica e a sua lógica de inserção de dados e como construir todos esses indicativos, é uma ferramenta à disposição, a qual os técnicos, né, fazem uso e constroem, então, com toda essa riqueza de informações para o processo de tomada de decisão. Só que a lógica que ela foi aplicada para o uso ao qual ela se destina, ela surge exatamente com essa crise. Não foi uma adaptação de uma ferramenta que já existia, que se mudou só o olhar e a inserção de dados. Ou seja, produto novo para uma crise dessa magnitude. E o que eu gostaria de compartilhar com todos, que é de extrema valia, é que esse material vai estar à disposição da sociedade, do cidadão catarinense, para acessar esses dados e interpretar e conhecer a realidade do seu município e da sua região. Eu queria aqui fazer uma observação aqui no nível de desastres de alta complexidade. O japonês nos mostrou, Maria Regina, com base principalmente no terremoto de Kobe e em 2011, no grande tsunami, após o maremoto que atingiu o continente japonês, que o segredo da sobrevivência em eventos de alta complexidade cabe do processo de tomada do cidadão. Esse é um coeficiente de 70% das pessoas que sobrevivem a eventos de alto poder de letalidade, de alto poder de dano, sobrevivem porque elas sabem o que fazer e elas compartilham, junto com as autoridades, esse processo que é chamado, em japonês, chama de autoproteção. Então, enquanto Estado, nós, enquanto gestores, temos, dentro da lógica de fazer com que as pessoas passem da melhor forma possível, sobrevivam ao evento complexo, dando informação em tempo real, para que ela, com instrumentalização e saber como se comportar, tendo dado para saber o melhor momento de tomar a sua decisão, consiga passar de forma melhor, consiga, né, em desastre a gente usa o termo sobreviver, tá? Melhor, podendo ela startar as suas atividades. Como é que ela faz isso? Ela faz tendo a informação em tempo real. Tá? Então, isso está dentro de um planejamento extremamente macro e com uma visão da sociedade integrada nesse processo. Tá? Estão todos de parabéns. A gente vai para um momento bem decisivo, tá, do nosso evento em Santa Catarina. Posso pedir licença a todos para continuar a pasta? Muito obrigado. Tá? Um bom restante de evento para todos. Obrigado. Gente, muito obrigada aqui pela atenção para esse momento. Nós abrimos, então, para perguntas. Já fizemos várias experiências de modalidade de pergunta pelo chat, mas eu particularmente gosto mais quando vocês pedem a palavra e se manifestam. Então, à vontade. Daiana, por favor, pode organizar para nós? Sim, claro. Por enquanto não temos nenhum inscrito ali no chat, mas eu vejo aqui, dentre os participantes, eu vejo, por exemplo, o prefeito de São Martinho, que também é presidente do SIGA, o prefeito Robson, se ele quiser fazer uso da palavra. Também temos o prefeito Lindomar, que é vice-presidente da EGEM, também está aqui conosco. Vi também presidente da Murel. Me permite, Daiana, só uma complementação em relação à apresentação da Cristina, que eu acho que é importante a gente colocar, né? E esses instrumentos todos estão sendo colocados à disposição. Nós falamos sempre muito que essa sistematização metodológica permite analisar as mudanças que impactam na melhoria dos indicadores, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão e colocar também o contrário disso. Essas informações e a metodologia que a Secretaria de Saúde coloca, ela permite também analisar criticamente as medidas a adotar e que vão piorar os indicadores. Nós falamos sempre em melhorar o indicador, que é o que se quer, né? Melhorar o indicador, claro. Mas, preventivamente, os gestores podem também ver medidas que vão ser adotadas que vão piorar os indicadores. Então, medidas que não devem ser adotadas, né?
Essa é uma coisa importante, porque eu acho que permite que a gente veja essa relação com o sistema de decisão de uma forma com duas vias, né? Eu posso vislumbrar medidas que eu pretendo adotar, vamos dizer, que eu tenha imaginado que são adequadas, e que ali eu sei que eu vou piorar o indicador, portanto, eu vou piorar, vou aumentar o risco da minha região em função de estar tomando uma medida que seja inadequada. Então, previamente, permite que se analise dessa forma. É o inverso daquilo que a gente pensa sempre, é melhorar o indicador, mas posso ver também antecipadamente aquilo que vai piorar o indicador. Obrigado. O prefeito Robson, pode ser, então? Daina, posso contribuir, sim. Gostaria primeiro de cumprimentar o nosso secretário adjunto, o Aldo Neto, primeira vez, né? Creio que devo ter assumido também agora há poucos dias. Em meio a essa pandemia aí, a gente sabe que a Secretaria de Saúde do Estado certamente está com os trabalhos, né, quase que 24 horas por dia, né, se é assim que a gente pode se dizer. Cumprimentar também o Rui, todos os prefeitos estão na sala, os gestores de saúde. Enfim, eu fico como presidente do consórcio de informática do Estado também, do nosso SIGA, que está em 292 dos 295 municípios do Estado, e a pedido da FECAM também, a gente está tentando também contribuir, e essa contribuição não é só para os prefeitos, mas também para o Estado de Santa Catarina. A gente também está desenvolvendo algumas ferramentas, né, para auxiliar nesse sentido. Já desenvolvemos lá o Diário Oficial para as ações e decretos do Covid, e estamos trabalhando também, eu vejo o Gilcioni também, que é o nosso diretor executivo aqui na sala, ferramentas que vêm auxiliar depois. E eu vejo assim com bastante... fico feliz em saber que o Estado conseguiu amadurecer bem essas ferramentas, né, e que nos dê uma melhor visão da realidade que a gente tem, não só regional, mas também a nível de Estado, né. Quero entender, e tenho certeza que deve ter sido e foi nesse formato, de que essa matriz foi muito bem discutida, com os critérios, com os indicadores, porque as decisões que nós, prefeitos, juntamente com os nossos gestores, vamos fazer vai ser muito, né, pelo que eu estou entendendo, baseado em cima desta ferramenta. Eu só fiquei com uma dúvida com relação, pelo que eu entendi, toda quarta-feira a ferramenta vai ser, os números, os indicadores vão ser atualizados, né? Não sei se no decorrer do dia ou tem um horário específico, e a ideia seria a equipe municipal, né, se reunir juntamente com o secretário de saúde, prefeito, enfim, eu não sei se envolve o Conselho de Saúde nesse sentido, para o debate de avaliação, e aí esse encaminhamento da reunião é encaminhado para a CIR. É nesse sentido que seria? Só para esclarecer. Sim, prefeito. Seria isso. Ok. Então, tá ok. Até para a gente saber, para ter os encaminhamentos, eu vejo outros prefeitos da Murel aqui, vários prefeitos também, para a gente ter, se eu não me engano, me parece uma reunião hoje à tarde ou amanhã, para a gente já definir como é que vai ser esses critérios, como é que a gente vai fazer, porque penso que a gente deveria fazer igual, né, em todos os municípios para manter o critério de decisão. Agradeço a oportunidade da fala, Dani. Obrigado. Vamos seguir com as perguntas. Mais alguém que deseja falar? No chat ainda não teve nenhum pedido ali. Doutor Douglas, do Ministério Público? Sim, MP. Bom dia. Se não tiver dúvidas a respeito da matriz, a parte mais técnica, eu posso... Nós temos algumas questões aqui do município de Criciúma. Sim, pode falar, Criciúma. Bom, Alô? Oi? Estão ouvindo? Posso... Certo. Estamos aqui no gabinete do secretário, né? Temos pessoal da Vigilância Epidemiológica, da Sanitária e da Secretaria de Saúde, certo? Da minha parte, eu tenho 5 questionamentos, certo? Depois eu vou passar... Meu nome é Samuel, sou da Vigilância Sanitária. Depois eu vou passar a palavra para a Vigilância Epidemiológica. Primeira pergunta, é possível disponibilizar a apresentação da Maria Cristina, certo? Segunda pergunta, quando podemos começar a utilizar essa ferramenta? Terceira pergunta, como iremos montar a comissão de intergestores regionais para tomada de decisões, certo?
A quarta pergunta, eu não sei se eu posso fazer todas ou é melhor fazer uma por vez. Não, vai tocando e a gente responde em bloco. Bloco? A quarta pergunta. Certo? Saiu a tua voz. Oi? Agora sim, é que nós não estávamos te escutando. Ah, certo. A quarta pergunta. Se essa ferramenta ela leva em consideração a relação testagem por número de habitantes, por exemplo, os municípios que mais testam, eles vão ter algum impacto maior nessa ferramenta ou existe algum tipo de normalização em relação a esse tipo de critério, certo? E a quinta pergunta é se a ferramenta leva em conta o número de leitos totais de UTI ou somente o número de leitos disponibilizados para COVID. Tá? Dessa parte da minha parte seria isso. Eu gostaria de passar a palavra agora para a Cristiane Rosa, que é a nossa coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de saber se vai ser disponibilizada algum documento, tipo uma ficha de indicadores, detalhando melhor os métodos de cálculo de cada um desses indicadores. Acho que seriam essas as nossas perguntas nesse primeiro momento. Passa para mim, por favor. Então, eu já vou passar para a Maria Cristina, mas uma parte da pergunta eu respondo. A apresentação, sim, será disponibilizada. A partir de segunda-feira, dia 8, ela já estará disponível para as consultas. A ferramenta, né? Tanto para nós gestores, né? Quanto para a população. A Comissão Intergestores Regional de Saúde é que homologa, então, as decisões tomadas em nível regional. Alguns ajustes de recomendações nós ainda precisamos fazer, inclusive em atenção a apontamentos que foram feitos em outras regiões, como a medida, a avaliação é semanal. Nós também teremos que levar em conta que não vai ficar um abre e fecha de atividades, autoriza, não autoriza, mas algumas medidas de mais restrição, mais cuidados, elas podem ser ajustadas. Assim, eu pediria aos secretários, aos prefeitos, que vissem isso como um ajuste fino que vai se fazendo de sintonia para garantir a proteção da população, né? Sempre pensando que é necessário manter distanciamento entre as pessoas, uso de máscara, e higienização de mãos e informação mais possível, naquele sentido que o secretário Neto falou, de que quanto mais bem informada, mais autocuidado também a população tem. Passo para a Maria Cristina para responder a parte da testagem, dos leitos e da pergunta da vigilância epidemiológica. Olá, Criciúma. Olá, todo mundo. Então, sobre a ferramenta... Vocês estão me ouvindo? Sobre a ferramenta, atualmente nós utilizamos ocupação de leitos totais. Gostaria de ouvir vocês sobre como é que acontece a gestão, as sugestões. Já ouvimos sugestões de inserir a informação de leitos só os reservados para Covid. Atualmente nós usamos os leitos totais, mas vamos testar também só os leitos Covid. Eu gostaria de ouvir também o que vocês acham sobre isso. Sobre as fichas de cálculo, toda a metodologia utilizada, a planilha com os números, ela vai ser disponibilizada para download toda semana. Então, cada vez que for publicada, vai ser disponibilizado o método e os números utilizados. Então, vocês vão poder baixar e utilizar da forma que... Enfim, adaptar, utilizar da forma que vocês bem entenderem aí também. Sobre a testagem, o que nós utilizamos como indicadores, como valores, medidas para esses indicadores, são os casos confirmados, sejam eles confirmados por critério laboratorial ou por clínico epidemiológico. E nós usamos um indicador também de suspeição de sensibilidade da vigilância, que considera casos confirmados dividido pelo número de casos suspeitos da região. Certamente, a suspeição ela não está só atrelada à testagem. Nós recomendamos a testagem a partir de notas oficiais para priorizar síndrome gripal, profissionais de saúde, pessoas em instituições de longa permanência. E essa é a regra de utilização dos testes
para os municípios, mas certamente é importante que que os locais, quanto mais testado, mais consciente sobre a situação local se está. Então, é importante investir em testagem, sim, mas mais importante é investir em sensibilidade da vigilância epidemiológica, em captar caso suspeito, em monitorar caso suspeito, isolar caso suspeito, e nós utilizamos essa informação que vem via ESUS de suspeição de casos para considerar nesse indicador. Então, nós não temos um indicador de testagem, nós temos de suspeição, de suspeitos de vigilância epidemiológica. Respondi tudo, eu quero o feedback de Criciúma sobre sobre a gestão dos leitos aí no local para a gente testar se leitos Covid ou leitos gerais qual é a melhor opção. Olá, me ouvindo bem? Me ouvindo bem aí? Não, não estamos ouvindo. Vamos chegar mais perto então aqui. Agora, Quem é que está falando? o secretário Sérgio, hein? Não, está muito baixinho, secretário. Baixinho. E agora? Melhorou? Agora melhorou. Dá para ficar mais perto. Então, meus cumprimentos aí a vocês que aí estão, né? Respondeu grande parte a Cristina, né? Mas algumas dúvidas ainda prevalecem, né? Por exemplo, a testagem aleatória que nós estamos fazendo, né? Com a testagem aprovada por um comitê, pelo Ministério, tudo certinho. De 500 testes ou de 1.500 testes, 70 são positivos. 70 estão na estatística do município, cuja outros municípios do estado, poucos fizeram esse tipo de testagem aleatória. Então, está contando aqui nesse indicador. Essa foi a pergunta aqui do nosso amigo Samuel, né? Então, a pergunta foi, esses números eles estão sendo considerados de acordo com o número de testes feitos ou não, né? Segunda questão, os leitos de UTI, no nosso entendimento, deveriam ser reservados para o Covid. Tá? Então, a opinião que a Cristina nos solicitou. Reservados para o Covid, né? Porque nós temos aqui 18 leitos reservados para o Covid, X são ocupados pelo Covid. A questão é a seguinte, que com certeza os prefeitos todos devem estar e estarão perguntando aos secretários municipais de saúde a partir de hoje. A questão da liberação de serviços, ônibus, exemplo, ônibus, que as empresas estão aí e a pressão está acontecendo em todo o estado para voltarem à atuação. Essa liberação, ela segue essa plataforma ou a plataforma desse comitê gestor regional? Como é que será a plataforma que os prefeitos devem seguir, até para não ter problemas, eu sei que o Ministério Público está presente nessa reunião, até para não ter problemas daqui a pouco de um município liberar, né, e terem... Secretário, não estamos lhe ouvindo. Não? Não, é que sobe e desce o volume. Então, só a questão de liberação de ônibus, pronto. Como é que qual é o encaminhamento que se dá, de que forma se deve dar, para não ter problema legal de um município liberar, por exemplo, as atividades de transporte coletivo na sua cidade, os municipais e os intermunicipais. Pode me dar a voz ali? Já está aberto. Já está aberto? Sim. Então, eu vou me afastar um pouquinho dos colegas para falar com a máscara é ruim. Secretária Célio, a ferramenta nos traz, em âmbito estadual, uma visibilidade da base de tomada de decisão, que nós somos questionados por vários entes que nos fiscalizam, com que base nós liberamos ou deixamos de liberar uma atividade. Ela nos dá essa visibilidade. Em relação ao transporte coletivo, nós vamos ter uma vídeo hoje às 17 horas, eu acho que no final o Rui deve estar falando mais a respeito, junto com o secretário de Infraestrutura, porque nós temos a seguinte proposição: o transporte rodoviário, que seria interestadual, internacional, entre municípios,
ele é uma prerrogativa do Estado liberar o transporte rodoviário. O transporte coletivo urbano, com características intermunicipais, com característica de coletivo urbano, um exemplo que eu posso dar bem claro, São José, Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis, que este transporte, embora seja intermunicipal, ele tem características exclusivamente de coletivo urbano. Isto é de autonomia do município. Sabendo que esta decisão, ela impacta a região, né? Porque, como o Flávio demonstrou ali nas ferramentas, e a Maria Cristina também falou, a hierarquia das cidades, né? As cidades polo, que oferecem mais empregos, mais comércio e tudo mais, e as menores cidades se relacionam intensamente com essa cidade maior, a liberação do coletivo tem que olhar esses aspectos todos, de modo que a gente não tenha impacto aí no crescimento de casos. Por isso, uma série de recomendações serão liberadas aí na questão dos cuidados, que os senhores podem ser muito mais restritivos do que o Estado irá propor. Então, esta parte de transporte ele será tratada em dois aspectos, do rodoviário e do coletivo urbano, que é prerrogativa dos municípios, e, como eu falei muitas vezes, mais de um município participa da decisão. Na questão da testagem, eu vou pedir para a Maria Cristina falar, mas já de antemão coloco que todas as informações que vão compor a matriz e o cálculo de indicadores são retiradas dos sistemas oficiais que são alimentados pelos municípios. Maria Cristina. Sobre testagem de leito, Maria Cristina. Isso. Sobre os leitos, a gente vai fazer testar a utilização dos leitos totais e os leitos reservados Covid na matriz e ver como é o comportamento. De qualquer jeito, independente de como ela fique padronizada, os municípios poderão ajustar esse indicador para um ou outro. Então, se por entendimento do Estado os leitos totais permanecerem lá, vocês podem pegar a planilha, ajustar para os leitos Covid, ajustar a ocupação desses leitos e ver como é que ficaria a resposta final na matriz. A testagem aleatória, como bem a Raquel mencionou, a informação que nós utilizamos é que vem da informação oficial. Então, se vocês notificaram no eSUS só os confirmados, vocês estão contando os casos confirmados e estão contando na sensibilidade da vigilância casos confirmados dividido pelos suspeitos que vieram via CIVEP e via amostra laboratorial negativa os laboratórios privados e pelo LACEN. Então, esse nós consideramos suspeitos. Se vocês incluíram, inclusive, os negativos no eSUS, aqueles negativos estão incluídos aqueles como sendo suspeitos de caso. Então, depende como é que vocês incluíram a informação dessa testagem aleatória. Lembrando que como ela é em âmbito do município e ela tem uma característica específica para atender o estudo, ela não atende a normativa de escolha de testagem nacional, ela não se comporta da mesma forma, né? Certamente vocês têm uma quantidade de casos assintomáticos importante aí, mas ela está considerada a partir da informação que veio no eSUS. Se vocês souberem aí, se puderem me responder aí, a gente já fica também esclarecido essa informação. Obrigada. Criciúma aqui, eu fico satisfeito com as respostas, mas a Cris, que é a nossa coordenadora de epidemiologia, ela vai passar essa informação, então, dos testes, né? Bem alto. Então, Maria Cristina, quem insere os dados no eSUS... Não está ouvindo? Bem baixinho, Cris. Fala mais alto. Tira a máscara e fala mais alto. A máscara ficar mais pertinho. Quem está inserindo os dados no eSUS são os serviços que fazem a testagem, né? E a gente orientou, sim, que todos sejam inseridos, negativos e positivos. De qualquer forma, nós também pedimos que eles nos enviassem diariamente o número de testes realizados,
Então, a gente tem um parâmetro do total de suspeitos, né, que foram testados até o momento, e mesmo que esteja faltando algum ou outro lá no ESUS, porque a gente sabe que alguns serviços demoram mais, enfim, a gente tem esse total, sim, de testados para fazer essa análise. Só quero aproveitar para a Maria Cristina verificar se ela pode nos disponibilizar a apresentação de hoje. De que forma, Maria Cristina? Normalmente a FECAM tem compartilhado com vocês. A gente manda para o pessoal da FECAM e COSEMS e eles compartilham. É o que tem acontecido, né, Maria Regina? Isso mesmo. A gente compartilha nos grupos de WhatsApp e depois vai também constar lá no site da EGEM, que tem lá um repositório de diversos materiais. Aí vai constar a gravação das reuniões e também o material de cada uma delas, tá? Mas a Simone do COSEMS disponibiliza para os coordenadores e apoiadores. E eles mandam para as secretarias municipais de saúde também, tá? Isso mesmo. Eu queria chamar, então, o Gil também, Gil Soni, do SIGA, o nosso diretor do SIGA. Ele tem uma pergunta para o Flávio. Pode fazer diretamente para ele, Gil. Oi, Daina. Bom dia a todo mundo aí do COIS, né? Parabéns a Maria Cristina mais uma vez pelo trabalho que tem evoluído aí na questão científica, além de toda a equipe. Não, eu acho que indiretamente a Maria Cristina já respondeu. A gente só está com um pouco de dúvida aqui, nesses contrassistemas que o Robson comentou, sobre quais os dados do ESUS, a normatização deles. É uma planilha um pouco, como é que eu vou dizer, como a informação é um pouco... ela tem vários tipos de informação lá no sistema de notificação do SUS e fica às vezes um pouco confuso o que é confirmado, o que não é confirmado, porque tem várias colunas e não segue uma lógica, né? O nosso pessoal de análise está com dificuldade em tirar isso, mas aí a gente pode também estar discutindo isso mais no grupo interno que a FECAM tem acesso, não precisamos aqui fazer no grande grupo, eu só queria entender se a fonte era o ESUS, e isso me parece que é, né? Então, mas o detalhe a gente conversa interno, tá, Daina, com o Alisson e tal, bem tranquilo. Obrigado. Então, tá certo. O Dr. Douglas também, do Ministério Público, também tem uma questão, tem uma colocação, doutor? Bom dia a todos e todas. Eu vou ser bem breve antes, não vou fazer ainda as minhas considerações, vou deixar para depois, mas é só sobre essa questão da divergência, se vão ser utilizados os leitos, a totalidade dos leitos de UTI ou os leitos reservados à Covid. A minha dúvida é, se houver uma mudança do padrão da matriz, que hoje é com a totalidade dos leitos, e passar a ser apenas os leitos Covid, se vai haver mudança dos percentuais de avaliação também. Porque eu digo isso porque, assim, 20% da totalidade dos leitos livres significa ali, né, pensamos no universo de 100 leitos de UTI, 20 leitos de UTI livres. Agora, se desses 100 leitos, apenas 30 são reservados para COVID, 20% dos leitos reservados para COVID significa apenas 6 leitos. Então, a consequência desse percentual me parece que é diferente também. Então, a minha dúvida é, se houver alteração para considerar apenas leitos COVID, também vai haver alteração do percentual. Certamente, Douglas, acho que foi bem oportuno. Precisa ajustar os parâmetros também, o parâmetro de quanto você considera o mínimo aceitável de leito ocupado, precisa ajustar uma coisa ou outra, mas de qualquer jeito, independente do padrão que o Estado adote, porque nós temos divergências de solicitações, algumas regiões, eles acham prudente que seja leitos totais, outras acham prudente que seja leitos COVID. Independente do ajuste e pelo padrão que o Estado adote, os dois parâmetros ficam disponíveis justamente para o ajuste local, caso queiram adaptar para essa informação, a gente já discute qual é o parâmetro aceitável e deixa disponível para todo mundo utilizar.
Então, só um instante, eu queria fazer um comentário. Eu tenho pensado a esse respeito desde a primeira reunião, que, como a Maria Cristina disse, houve sugestões para o leito Covid, houve sugestões para o leito total. Mas se nós estamos olhando para a pandemia, né, e como ela pressiona os serviços de modo geral, vocês lembram que no início da quarentena, todos os procedimentos eletivos passíveis realmente de serem adiados, eles tiveram que ser adiados para a gente dar uma segurada na ocupação de leitos. Se nós não olharmos para os leitos totais, a gente pode cometer algum equívoco. Eu acho que esse crescimento é uma opinião muito pessoal. Olhando para o conjunto do total, pode nos dar uma visão muito mais correta da pressão sobre o serviço de saúde e tomar algumas medidas de, novamente, os eletivos vão ter que esperar um pouquinho. Se nós olharmos somente para os leitos Covid, nós vamos ter uma visão muito, muito pontual da situação. Eu queria que a Carmen também se posicionasse a respeito, que é a área dela que lida mais com isso. Eu concordo com a doutora Raquel, a nossa discussão foi considerando que o Covid é um dos cenários. Nós temos nesse momento dengue, nós temos febre amarela, nós temos todas as questões que já anteriormente ao Covid lotavam as UTIs, e o nosso olhar tem que ser para a população total. Então, nesse sentido que nós ampliamos o olhar, para olhar toda a nossa capacidade instalada, na perspectiva de um cenário catastrófico, a gente poder fazer mudança na ocupação de leitos. Porque hoje os leitos estão separados. Esse é o nosso cenário organizado. Mas nós temos que pensar em todos os cenários. E como a gente analisa a ocupação do serviço de saúde, e isso é um norteador para identificar medidas diferentes, nós entendemos que nesse momento o olhar mais adequado é olhar o todo, para poder ter uma noção de como esse sistema de saúde está suportando a carga total de doenças, considerando que nós temos outros acontecimentos além do Covid. Então, mas mesmo assim, né, nós ainda temos tempo para fazer essa reflexão, avaliar, né, e considerar o que os senhores estão colocando. Sim. Já são 11 horas. Eu não sei se há mais considerações a serem feitas, senão nós poderíamos ir dando um encaminhamento para as considerações finais. O prefeito Robson pediu a palavra novamente, rapidinho, por gentileza. Perdão. Ana, rapidinho, a minha pergunta vai ao Dr. Douglas. Acredito, pelo que eu estou percebendo, que o Ministério Público tem acompanhado, né, o desenvolvimento dessa, digamos, dessa aplicação, e quero crer que também veja com bons olhos, né? A gente que lida, né, com informática, que também é a minha área de formação, né, com tecnologia de informação, a gente sabe que a qualidade do dado, ou seja, o que a gente chama de input, né, do dado, é de extrema importância, porque ele vai automaticamente impactar nas nossas decisões. Então, a dúvida que eu tenho é a seguinte: o Estado está nos oferecendo, e parabenizo por isso, né, os sistemas de informações que hoje estão aqui nos colocados. Qual é a obrigação, né, qual é a obrigação dos municípios em aceitar, né, a validação desse, digamos assim, desse índice regional baseado nessa aplicação, se eventualmente, eu não estou afirmando, né, se eventualmente ocorrer, se eventualmente os municípios entenderem que o input de dados não esteja de uma forma adequada, né, de uma forma que ele entenda que seja outro, e de repente o próprio município tem um input que traz dentro do mesmo algoritmo uma situação, um resultado diferente. É só essa dúvida para a gente saber qual que é a orientação e posicionamento do Ministério Público, se assim o senhor puder falar. Bom, acho que eu já vou aproveitar então para fazer as minhas considerações a respeito dessa situação toda, até para alguns esclarecimentos. É claro que o acompanhamento direto é feito por cada comarca, por cada promotor de justiça que vai adotar as medidas e dialogar com os gestores da comarca de onde atua, né? Me parece que especificamente sobre essa questão do input, os sistemas que são utilizados ou considerados na matriz são todos alimentados pelos próprios municípios, né? E aí me parece que se induz, inclusive, uma melhora na alimentação desses sistemas, que a gente sabe que existem algumas falhas em alguns casos, né? Evidentemente que não falhas dolosas, porque deixar de comunicar ou notificar
os casos suspeitos ou confirmados de Covid caracteriza inclusive crime, mas falhas de, às vezes, compreensão dos parâmetros, dos conceitos e tudo mais. Então, a matriz também serve para talvez melhorar essa entrada nesse sentido, né? Mas falando um pouquinho sobre a participação do Ministério Público, eu fui designado pelo Procurador-Geral de Justiça para acompanhar ou para fazer a interlocução com o COIS, com a área técnica. Não participo das tomadas de decisão, não participo da construção da política, até porque uma das premissas do nosso trabalho tem sido reconhecer a autonomia e o protagonismo da autoridade sanitária nesse processo, né? Trata-se de uma crise de saúde e, como crise de saúde, ela deve ser conduzida por quem tem conhecimento técnico e científico para tanto, né? Então, o Ministério Público vem acompanhando com vistas de um controle de legalidade dos atos, não com análise de mérito a respeito deles, né? Que esse análise de mérito, ainda mais num cenário tão desafiador como é o cenário atual, em que as soluções precisam ser construídas no curso da aplicação, né? E no curso do enfrentamento dessa pandemia, que traz uma novidade de enfrentamento e um desafio a todos, me parece que o caminho que nos reduz esse aspecto de incerteza é ouvir as melhores estratégias de ciência e de enfrentamento da área da saúde, dos técnicos da saúde. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Então, o papel do Ministério Público no COIS é fazer a interlocução, buscando informações que as promotorias de justiça precisem e levando as nossas demandas para lá. Mas, claro, isso faz com que a gente acompanhe o trabalho que vem sendo feito no desenvolvimento dessa ferramenta. E aí aproveito para fazer, como tenho sempre feito, parabenizar os técnicos, na pessoa da doutora Maria Cristina, mas também os profissionais da Vigilância em Saúde, do COSEMS, ali sobre a Vigilância em Saúde, sobre a supervisão da doutora Raquel, do COSEMS, a FECAM e essas reuniões que vêm sendo realizadas até agora, que vêm aprimorando de forma muito significativa essa matriz, né? Então, o que o Ministério Público tem procurado fazer é um controle de legalidade. E a Lei 13.979, ela impõe que as medidas de enfrentamento à pandemia sejam justificadas tecnicamente, sejam subsidiadas em fundamentos técnicos e sejam pautadas pelas melhores estratégias em saúde. E, nesse sentido, essa matriz é importante. Ela vem sendo dialogada, construída conjuntamente. Faz mais de 2 semanas que eu tenho acompanhado a participação do COSEMS, da FECAM e dos municípios na contribuição do aprimoramento dessa ferramenta. Essas sugestões ou essas discussões vêm sendo incorporadas à ferramenta, efetivamente, tanto que a apresentação tem se alterado e se modificado nos últimos dias, né? Então, nesse sentido, é uma ferramenta importante. Como tem ficado muito claro, ela não é impositiva, ela não é única, né? Ela precisa ser interpretada de acordo com a realidade de cada região. E é esse o movimento que o Estado vem procurando fazer junto aos municípios, conferir mais autonomia para os municípios e regiões adaptarem as medidas às suas realidades. Então, o que, da parte do Ministério Público, me parece que vai ser sempre o norteador das nossas ações é a necessidade de justificativa técnica e científica, seja para usar, seja para não utilizar a matriz, né? Que se não for utilizada eventualmente ou se for ignorada, que se tenha uma consistência técnica nessa tomada de decisão e, em especial, que as decisões sejam regionalizadas, né? A gente sabe que o suporte de saúde é regionalizado, as instâncias técnicas como a CIRA, Comissão Intergestores Regional, já estão habituadas a fazer essa organização da política dentro do território, até porque o suporte hospitalar ele é regionalizado, então medidas isoladas vão acabar gerando maiores problemas para esse processo. Então, que essas decisões sejam técnicas e passem por essa instância de deliberação, que elas sejam coerentes dentro de uma mesma região, sob pena de o processo não funcionando, a gente ter sério comprometimento aí do funcionamento dessa nova metodologia. É claro que ela entrega uma autonomia muito maior do que se tinha antes para os municípios e para as regiões. Até então, o Estado vinha centralizando e teve medidas enérgicas que fizeram com que nós estivéssemos hoje numa condição muito mais tranquila do que o restante do país, com aquela quarentena mais rígida decretada logo no início da epidemia,
Mas agora essa responsabilidade passa a ser compartilhada com os municípios. Isso entrega uma autonomia maior aos municípios, mas também entrega principalmente uma responsabilidade muito maior. Não só pelas ações que vão ser desenvolvidas, mas em especial por eventuais omissões que nós cremos que não vão acontecer, né? Mas que vão se pautar nesses critérios técnicos e científicos da justificação de cada medida que for adotada. Essa é inclusive a linha que o STF vem seguindo quando julgou ações diretas de inconstitucionalidade em relação à MP 966, que trata da responsabilização ou eventual responsabilização pela má condução, eventual má condução do processo. Só para lembrar aqui, porque eu acho que é um alerta importante, o STF decidiu o seguinte: os atos dos agentes públicos em relação à pandemia da Covid-19 devem observar critérios técnicos e científicos de entidades médicas e sanitárias e deverão observar os princípios da autocontenção no caso de dúvida sobre a eficácia ou o benefício das medidas a serem implementadas. Ou seja, pautando sempre pelo princípio da precaução. Vem na frente a recomendação sanitária e a análise científica das melhores estratégias em saúde. A gente entende a necessidade de conciliar isso com os interesses econômicos, interesses políticos da região, mas desde que, evidentemente, de uma forma segura e de uma forma responsável, com suporte técnico para fazer essa liberação, né? Então, é nesse sentido que o Ministério Público tem buscado pautar a atuação, né? De fazer um controle de legalidade dos atos a partir da Lei 13.979, da MP 966, com a interpretação que foi dada pelo STF, e sem invadir o mérito que, evidentemente, é da autoridade sanitária, desde que o faça com base nos critérios científicos e técnicos que são necessários para essa tomada de decisão, né? Então, hoje, com essa regionalização, a responsabilidade passa a ser muito também dos municípios, mas, na nossa visão, isso não diminui em nada a responsabilidade do Estado, né? A medida da responsabilidade, ela não se transfere, né? Então, os municípios passam a ter mais autonomia e responsabilidade, mas o Estado continua tendo a mesma responsabilidade que sempre teve e não tenho dúvida de que vai continuar acompanhando o processo, até pela responsabilidade que tem de direcionamento dele pela Lei 8080, a lei do SUS, e em determinado momento, se perceber que esse direcionamento não funcionou, vai voltar a assumir as rédeas da situação e a responsabilidade em proteção ao direito à saúde e à vida das pessoas, que é o que mais importa e é o que mais tem pautado a atuação da instituição nesse momento, né? Então, nos preocupa e vinha nos preocupando a operacionalização dessas decisões num segundo momento, né? Então, o Estado entrega uma matriz, entrega a responsabilidade para os municípios, mas como isso vai funcionar? E o Estado buscou uma proposta que parece muito interessante, que é por meio da CIR, que é a instância técnica, a instância que está habituada a lidar com essa política de regionalização da saúde e vai poder orientar o processo com posterior homologação do COIS. É importante que se respeite esses processos, né? Então, gera preocupação quando alguns municípios já passam a anunciar medidas sem nem se ter ainda o resultado da matriz que está em discussão e sem se ter sequer uma reunião regionalizada da CIR ou de operacionalização de como isso vai funcionar. Isso causa, sim, preocupação, justamente pela necessidade de se pautar por uma questão técnica nessa nova condução do processo, né? Então, é nesse sentido, nós temos aqui alguns colegas, cumprimento o doutor Luiz Fernando, a doutora Diana e o doutor Diogo, se mais algum promotor aí da região também estiver, e se alguém quiser talvez complementar, falar mais alguma coisa, mas enquanto instituição, é claro que cada promotor na sua comarca vai ter a responsabilidade também e a autonomia de condução desse processo, mas enquanto instituição nós temos nos pautado por esses princípios. Reconhecer a autonomia da autoridade sanitária e fazer um controle de legalidade dos atos, né? Não é interessante que esse processo se torne um processo judicial, o ideal é que ele realmente fique na esfera de decisão técnica de cada gestor. Mas, evidentemente, que se a gente perceber que esse novo processo não funciona, o Ministério Público não vai poder se omitir diante de alguma condução inadequada que possa acontecer, né? Então, é isso. Nós continuamos aqui à disposição e tentando contribuir dentro das nossas atribuições com o processo e dispostos ou à disposição para o diálogo sempre que for necessário. Obrigado, doutor, pela clareza e transparência na informação. Obrigada
Eu só gostaria de fazer só mais uma pergunta rápida, certo? Em relação, não à ferramenta, mas ao decreto 630. Não sei se a doutora... Samuel de Criciúma, tá? Até se a doutora Raquel puder... Samuel, só um pouquinho. Só vamos organizar, porque a gente tem uma lista aí de pessoas, eu até quero confirmar com a Daina, e a gente já está 11h14, né? Então, se a gente tiver mais pessoas para falar, que a gente realmente seja breve no seu comentário, para que a gente possa dar a oportunidade para todos. É muito breve, certo? Daina, tem muitos aí, Daina? Não, pode ir. Podemos passar para Criciúma. E depois eu tenho um comentário ali no chat. Eu não sei qual é o nome, porque não está direitinho ali no login, mas só o comentário há de ter uma sincronia entre gestores de saúde e o executivo para essa tomada de decisão, que será compartilhada. Somente essa colocação. Podemos passar para a Criciúma brevemente, sim, sem problemas. Ok. Brevemente. É apenas um questionamento para se a doutora Raquel puder nos responder. O decreto 630 entra em vigor na segunda-feira, revogou os parágrafos 4 e 5º do artigo 11 do decreto 562. Eles tratam da restrição de 50% da entrada de pessoas nos serviços e do distanciamento de 1,5 metro. Isso procede, doutora? Vai ser assim mesmo a partir de segunda-feira? Pode abrir para mim? Está aberto, doutor. Ok. Então, eu preciso dar uma olhada com mais atenção. Mas o que é que acontece? O decreto colocou algumas datas ali que algumas atividades poderão voltar, lógico que vai ficar sobre o crivo da região e do município, para olhar a segurança de liberação. Há medidas que estão, por exemplo, a indústria no início estava determinada a trabalhar apenas com 50% da sua capacidade. Nós autorizamos as indústrias de serviços, de produtos essenciais a trabalhar com a plenitude da sua capacidade, porém com medidas de distanciamento entre pessoas, com o uso de máscara. Se isso implicar em mudança do ambiente e ter que reduzir a capacidade, é outra coisa. Nós sempre vamos colocar o regramento. Então, a colocação que você faz, eu vou olhar com mais atenção, depois eu te dou um retorno, posso retornar ao secretário Acera pelo WhatsApp. Eu não prestei atenção nisso, pode ser que esteja colocado realmente dessa forma, mas se assim estiver, não significa que o município não possa ser mais restritivo. Sempre lembrando aquilo que eu falei, todas as decisões vão levar em consideração o potencial do benefício da volta de determinada atividade, o risco do Covid que temos e que medidas temos para minimizar o risco e aumentar o benefício daquela atividade liberada. E a decisão, ela também passa pelos os empreendedores, prestadores de serviço, que têm sido também muito atuantes e muito interessantes as sugestões que têm dado, porque eles conhecem muito o seu dia a dia, obviamente, né? Por exemplo, eu recebi da Federação Catarinense de Futebol várias sugestões para permitir o retorno do campeonato sem público, mas eles próprios conhecem ali as etapas que tem até chegar ao campo e propõem várias medidas, muito interessante. São medidas que nós podemos realmente considerar. E assim outros segmentos, né, como segmentos de restaurantes, enfim, que foram oferecendo sugestões para que a gente também contemplasse. Esse diálogo está permitido, está aberto, vocês estão mais perto, vão fazer, e vão considerar também as orientações que vamos disponibilizar. E com o conhecimento do território, que é quem governa o município que tem, vai poder aprimorar essas medidas. Podemos passar adiante. Mais alguém, Daina? Não, mas ninguém inscrito aqui, não. O Rui está? Não, eu vou falar. Acho que o senhor Rui ele teve que participar de uma outra reunião e não está, então eu estou aqui representando a FECAM e dizer que essas deliberações de CIR comentadas aqui, e tem vários questionamentos feitos aqui no WhatsApp, ela tem que ser, logicamente, que a CIR é composta pelos secretários municipais de saúde, mas como a doutora Raquel já falou aqui no início,
tem que ser uma conversa entre prefeito, secretário municipal de saúde, regional. E outras secretarias, né? E as outras secretarias envolvidas. Por quê? Porque transporte coletivo, por exemplo, ela envolve outras secretarias, né? Reabertura de escola vai envolver educação. Então, por isso que o prefeito tem que estar junto nessa discussão. Não dá só para deixar a nível de CIR, que são secretários municipais de saúde. Secretários municipais de saúde tem o papel de avaliar o cenário que a ferramenta traz, passar para o prefeito tecnicamente aquilo que a ferramenta traz de diagnóstico para o seu município, para a sua região e para a macro-região, para que o prefeito tenha subsídios para a tomada de decisão. Então, nessa reunião conjunta, regional, e algumas atitudes vai ter que até ser reuniões macro-regionais, dependendo da situação, né, quando envolver outra região, tem que ser uma organização da região e da macro. Então, assim, eu quero reiterar isso aqui, que não pode ser só uma decisão técnica de secretários municipais de saúde, mas sim discutida com seus prefeitos, para que a gente possa ter harmonia entre todos os setores envolvidos nesse processo, tá? Simone está aqui, eu acho, não sei se o presidente Alexandre está ainda na sala, mas a gente vem discutindo muito isso durante a semana, junto com o COSEMS e com a SES, e depois de deliberado aí na região e na macro, que venha para o POS, para que o POS possa referendar ou não essas solicitações que serão feitas aí na região, né? Então, tudo isso, nós temos que, a partir de agora, saber trabalhar regionalmente, macro-regional, enfim. Mas o prefeito sendo o coordenador de todo esse processo, junto com os seus secretários municipais de saúde, dando a ele essa perspectiva de diagnóstico técnico, daquilo que a ferramenta traz de informação, tá? Então, não sei se o Alexandre do COSEMS quer falar para a gente poder encerrar a reunião, ou algum outro prefeito, enfim. Alexandre está? COSEMS? Acho que ele sou eu. Então tá, a Simone está aqui, né, representando o COSEMS. Não estão me vendo, mas eu estou. Venha mais para frente. Simone aqui, ó, você aqui. Simone está aqui conosco, representando o COSEMS desde o início da reunião, né? E se não tiver mais alguma informação, então eu passo para a doutora Raquel finalizar essa reunião de hoje. Quer falar alguma coisa, Simone? Não, só coloco que os nossos apoiadores da região estão à disposição, né? Temos um fluxo de informações que se segue sempre em relação aos apoiadores, né? Então, a Rose e a Ivânia estão sempre à disposição e nós à disposição delas para estar esclarecendo qualquer dúvida que se faça necessário ou recebendo também as sugestões de todos os municípios. Então, em nome do COSEMS e do presidente Alexandre, um ótimo dia a todos e estamos todos juntos para melhorar esse processo. Então, encerramos, então, eu agradeço imensamente a participação de cada secretário, prefeito, colegas de vigilância, Ministério Público, Flávio Donieta, a Maria Cristina, que tem sido uma parceira incomparável. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada mesmo. E se ainda vocês quiserem, depois de receberem material, fizerem uma análise, tiverem sugestões, por favor, encaminhem para a representação da FECAM ou do COSEMS, para que chegue até nós e a gente possa contemplá-los, né? E hoje, no final da tarde, nós vamos, então, conversar sobre transporte e também a FECAM estará informando os encaminhamentos, né? E certamente vai passar o link aí para que os prefeitos interessados possam participar. Muito obrigada, um bom dia para todos e a gente vai ter, mantendo o contato a partir da semana que vem, então, quando a matriz estiver disponibilizada, e à medida que vocês forem usando, tendo dificuldades ou sugestões que possam melhorar, nós estaremos abertos a ouvi-los e contemplá-los. Muito obrigada.